Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia aqui em Rio Branco e também no interior do Acre. Você de Bujari, de Quinaí, de Porto Acre, Capixaba e Praça de Castro, onde o nosso sinal chega diretamente pelo canal 8, SBT. E em todo o estado, pela NET HD TV, canal 15. Muitíssimo obrigado para você do Vale do Juruá, de Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, né? Você de Marechal Taumaturgo, Porto Walter, Mâncio Lima, né? Isso mesmo. Todo mundo ligado, hein? Rodrigues Alves, legal. Nós temos aqui o apoio da New Flex, que representa aqui no Acre os colchões Comfort Mag, colchões magnéticos. Eu sempre digo que não basta ser colchão magnético, tem que ser Comfort Mag. Por quê? Porque é uma marca consagrada no Brasil e no mundo, não é isso? Só a New Flex oferece a você uma garantia de 15 anos nos seus produtos, seja o colchão, cadeira, travesseiro, né, de modo geral. E uma vida útil estimada em 50 anos. É um investimento com um retorno absolutamente garantido. Porque, além disso, melhora a circulação sanguínea, né, ajuda na prevenção de dores na coluna, dores lombares, dores musculares, elimina o estresse, a insônia, a enxaqueca, a fadiga, varizes, né, é uma das inimigas das mulheres, né, isso mesmo. Tudo isso pode ser combatido e evitado se você usar o colchão, ou melhor, um aparelho magnético, né, da marca Comfort Mag. Você pode ligar para 99780549 ou ainda 98418-9882. Se quiser, pode ligar também no telefone fixo, 3222-7537. Onde funciona? Na Estrada Invernada, em frente à antiga usina da Eletrobras, Acre. De segunda a sábado, das 7 da manhã até as 6 da tarde. Ok? Boa noite especial ao meu amigo... Alex Martins, que não perde uma edição do programa, até para ver se o anúncio está sendo bem veiculado, não é isso? Muito bem. Eu tenho o prazer de conversar agora com o conselheiro distrital de saúde indígena e também presidente do Conselho Municipal de Saúde Indígena lá de Assis, Brasil, na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Isso mesmo, o Sabá Martinelli. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigado. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Sabá, afinal de contas, existem algumas denúncias contra a direção a coordenação, né, da CESAI aqui no Acre, que a CESAI é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Exatamente. Não é isso? Afinal de contas, isso está de fato prejudicando a comunidade indígena? Não só prejudicando, né, como tem tido nos últimos, por exemplo, 6 meses, a gente teve um retrocesso muito grande na assistência da saúde indígena em nossas comunidades. Por vários motivos, né? Nós temos a situação, primeiro, dos gestores que não têm o perfil, nem compromisso e nem a competência e nem atende às demandas e especificidades dos povos indígenas. Então, quando isso acontece, obviamente, afeta todo o processo de saúde. Por exemplo, na questão, a equipe, a gente tem equipes que não têm a capacidade, nós temos equipe com desvio de função, gente que despreparada, gente que não sabe nem por que existe índio, mas estão lá, e que não estão lá para cuidar de índios, estão lá para cuidar dos interesses muito mais pessoais, familiares, né, de amigos, né, enfim, esses acordos políticos que se fazem que nem sempre é para atender as demandas para a qual são feitos. Aí vem a questão do transporte, né? A gente tem a situação de frete de gasto desnecessário com frete de aeronave, a gente tem as viaturas que não funcionam, as pessoas ficam sem paciente, dando à luz em ramais, nas estradas, dentro do carro, né? Particulares, porque não tem o da CESAI. E os da CESAI, quando tem, estão aí parados no meio da rua, né, nas estradas, os pneus caindo, né? Então, tudo isso está prejudicando a assistência de saúde. A outra realidade é com relação ao próprio sistema de vacinação, né, muito baixo, e isso, de fato, dificulta e aumenta a assistência, aumenta as doenças nas terras indígenas. Esse ano foi ainda menor a cobertura vacinal? Esse ano ainda foi menor a cobertura vacinal. Usa como justificativa?
Rapaz, a justificativa, eles dizem que estão fazendo, né? E a justificativa é porque não tem as condições, os transportes não funcionam, as equipes não estão. Existem alguns que não condizem com a demanda e as necessidades. Por exemplo, vou dar um exemplo. Em Assis Brasil, para chegar lá, nós temos que ir de barco no verão, no inverno, mas para chegar lá, o barco que foi para lá não conseguiu chegar porque era desproporcional à realidade de lá. Então não chegou. Era grande demais ou pequeno? Era grande demais para o local lá. Você tem que ir adaptando. Tem que ir adaptando. E se for de carro, não entra porque não tem o ramal, né? E a via seria helicóptero, mas não tem o helicóptero porque não tem o recurso. E enquanto isso o pessoal está lá abandonado. Enquanto isso, entregue a própria sorte. Sem assistência nas comunidades, comprando medicamento, quando vem para a cidade, pagam Ou seja, o pouco dinheiro que eles têm, são obrigados ainda paga o transporte, de sobrevivência. Paga o remédio, né? E ainda paga, inclusive, comida, né? Então, são essas coisas que dificultam. E nós não podemos concordar com isso. Então, nós temos que dar uma solução para isso. E a solução é ter pessoas que tenham perfil, compromisso, responsabilidade e que estejam na CESAI ou em qualquer órgão que cuide para aquilo que foi colocado e não para fazer grupinhos para benefícios pessoais e particulares ou inclusive partidários. Né? Então é uma questão que tem que ter. Vamos ilustrar aqui a nossa conversa. Neto, por gentileza, solta algumas fotos aí e o Sabá vai fazer algum comentário sobre isso e a gente volta então na sequência. Pode ir, então. Então, esses são uns dados, né, com relação à questão do gasto, né, de aeronave. Né? Então, isso foi no início do ano, foi muito grande e a gente, de fato, tem uma preocupação, embora está sendo investigado, encaminhado, e a gente espera que dê uma solução para essa situação. Isso aí. Isso aqui são as pessoas das CASAI autorizando a paciente comprar o medicamento, a alimentação, mesmo sendo paciente que consta para que ele recebesse essa alimentação de graça lá na CASAI. E, ao mesmo tempo, ainda diz que os índios estão mentindo, que eles não autorizaram, mas assim mesmo mandaram o documento só para comprovar. A CASAI A CASAI é a Casa de Apoio à Saúde Indígena. Administrada pela CESAI. Pela CESAI. Vamos lá. Esse é o tipo de alimentação servido nos polos, que é pé de galinha, é um arroz, né? Então, essas coisas assim que é muito difícil e é um custo alto que se paga. Não é de boa qualidade, então? Mas a gente tem esses marmitex que às vezes faz de um dia para outro, azedo, então é muito problemático isso. É perigoso, né? Então, que pode alimentar, pode adoecer isso aí. Esse é o pão, olha só, esse é o café da manhã que se serve para paciente. Então, o paciente já vem, então ele se alimenta desse jeito, fica difícil, né? Mas essa é a realidade. Pode passar outra. Essa é uma cadeira, na CASAI, o paciente não tem como se locomover, essas cadeiras, nem roda ela tem, ela está aí toda travada, a pessoa tem que estar empurrando, né? Essa é uma cadeira de banho. Aliás, né? roda tem, ela não está funcionando. Não está funcionando, assim, né? Entendi. Travada, né? Uma Isso. roda travada, né? Olha, ele funciona. Isso é de banho, toda amarrada com um cipó, com um envira, não sei o que é, né? Então, são essas coisas, e é difícil a gente tem um recurso muito alto na saúde indígena e ver essa situação. Essa foi já passou, essa, né? Pode passar outra então aí. Essa aqui é a questão pré-natal. É a mortalidade infantil, né? Então, nessa situação, sim, o pré-natal. O pré-natal, ele tem sido um problema, porque a maioria das vezes as pessoas fazem um pré-natal. E aí, quando ela faz um pré-natal, ela não tem um acompanhamento da situação de ideia no mínimo, né? seis consultas, a no ideia mínimo, né? é 6, no mínimo, pela né? Organização Mundial de Saúde. A CESAI estabeleceu 4, mas nem assim funciona ainda, né? Essa é a questão. Menos de 2 consultas. Isso aí é uma pessoa que está há mais de mês em Assis Brasil, uma criança, e com leishmaniose, essa questão, e não trata, né? E as pessoas ficam e não tem como tratar, e depois ficam dizendo que estão tratando os povos indígenas. Não tem, né? Esse carro foi um carro onde a mulher deu à luz a criança dentro desse carro, no ramal, e a criança caiu e se machucou aí, né? Então, essa é a situação. Esse é o carro, né, que estão destinados aos polos, caindo o pneu, e aí cheio de gente, né? Aí nós colocamos isso aí para ilustrar, para a gente não ficar falando só... O pessoal empurrando o carro, né? Enguiçou, da o motor CESAI, pregou. Isso aí tem que empurrar, né? O carro guinchado, né? Então, são essas coisas para verificar a situação, né?
E aí, né, a o pessoa Sérgio Ricardo, que fica com essa, né, o coordenador, como ele não tem, né, como não tem perfil e fica... Já tem um movimento fora, Sérgio? Já teve um movimento que houve, né, que foi, né, para fazer as mudanças, né, e a gente colocar a pessoa que tenha compromisso. Outra coisa que acontece muito, outra paciente que deu à luz a 2 crianças, aí estava voltando, claro, bem complicada, foi operada e estava voltando num carro e passou mal na ida e teve que ir em outro carro, certo? Esse é o polo que estão construídos nas aldeias, estão sendo construídos. Esse aí é precisamente em qual localidade? Esse aqui é em Sena Madureira. Sena Madureira. Né? Então, esses polos, eles eram para funcionar as equipes completas aí dentro, para que os povos indígenas não viessem para a cidade. Mas chega lá, não tem nada. As equipes não estão nele. Mas então, né, não resolve o problema. Não resolve. Cria um elefante. Tem que vir para cá, então. Esse aqui é a violência, até onde chegou uma criança, Mantineri, que foi assassinada lá em Assis Brasil, ou em Sena Madureira, para ver a violência que se tem. Né? Assassinaram uma criança? Foi. E quem assassinou? Esse foi ele estava chegando lá no porto e foi assassinado, e enfim. O problema não é nem essa situação. A pessoa é que nós não temos alguém que proteja a questão indígena. Né? E a CESAI, que estava para proteger, ela finda mais acusando do que protegendo. Né? Como, por exemplo, tem uns parentes que a CESAI está acusando, né, de pedofilia, de uma série de outras coisas. E não é verdade isso. As pessoas têm que ter, primeiro, a consciência do que está acontecendo. Vale salientar, que eu esqueci de falar no início, Sabá, que esse distrital não compreende só o Acre, ele vai além disso, ele vai no sul do Amazonas e também no oeste de Rondônia, não é isso? O Distrito Sanitário Especial Indígena, Alto Purus, corresponde a 3 estados. Parte do Acre e parte do Amazonas, que é o sul do Amazonas, e parte de Rondônia, oeste, que é o noroeste de Rondônia. Né? Que somos 7 povos e 7 polos nessa região aqui. Né? Há mais ou menos 2 anos, mais ou menos isso, você esteve aqui, nessa mesma cadeira, e fez uma série de denúncias. De lá para cá, pelo que eu vi, nada foi resolvido. Só mudou, então, a direção. Mudou a direção, mas... Aliás, piorou, nada, né? Piorou, foi? Parece que quando a gente denuncia, parece que as coisas vão piorando, né? Complicou a situação. Por quê? Porque a questão é quando a gente denuncia e elas têm as providências, até que se faz. O problema é que quando a gente fala o que está acontecendo, as pessoas entendem que a gente está querendo derrubar ele, querer o lugar dele, né? E se a gente quisesse o lugar dele, Muniz, o lugar é nosso. Todas, a FUNAI, a CESAI, ou qualquer que seja o órgão, é para a questão indígena. Então, se a pessoa está vindo lá, é porque deve ter afinidade e deve ter compromisso. E nós que estamos aqui defendendo a coletividade dos povos indígenas, é porque nós queremos que seja resolvido isso. E se nós estamos colocando isso aqui, é porque nós já colocamos para eles e eles acham que está tudo certinho. Quando eles apresentam os gráficos, parece que está tudo perfeito. Um exemplo, quando a vinda do secretário, foi apresentado uns gráficos aqui de um monte de coisa, impediram que os indígenas falassem para dizer o que estava acontecendo nas suas aldeias. E isso que está acontecendo. Aí passam a imagem de que eles estão fazendo as coisas boas, no entanto, não resolve. Além de denunciar aqui no programa, você já procurou os órgãos de controle, de fiscalização? O Ministério Público está ciente disso. Nesse caso, o federal? Né? O Ministério Público Federal, né? A própria CESAI em si. E procurei, inclusive, alguns parlamentares, que supostamente é o que tem o domínio disso aqui, mas ele disse que essas pessoas são de confiança deles. Se essas pessoas são de confiança deles, imagine como vai ficar a situação da população indígena no Acre, né? Então, essa é a realidade. E nós estamos aqui não só para ficar questionando a situação, nós estamos aqui indicando os caminhos que devem ser feitos. Agora, o que me impressiona, Sabá, é esse silêncio aparente dos povos, né? Eu vou te falar um assunto. Ou não chega aqui, fica só lá. O problema não chega aqui porque você sabe que muitos dos gestores, eles cooptam, ameaçam. Então, e os nossos parentes... Desmobiliza, então. Nossos parentes nas aldeias, eles não têm essas informações que eu tenho. Entendi. E os que estão aqui, que estamos aqui, que hoje eu estou aqui também, a gente tem essas informações, mas às vezes a gente é cooptado.
por uma passagem de avião, por um carro que vão deixar no aeroporto, pela promessa de contratar um filho, um cunhado, uma nora. Então, isso cria essa situação e a gente vai ficando nesse silêncio. E alguém tem que ter a dignidade de falar alguma coisa. Então, é nesse sentido que a gente está aqui colocando essa situação. Como é que está funcionando a sede aqui ali na Via Verde, né, perto da Via Verde? Pelo menos está funcionando há quanto tempo? Por lá? Na Via Verde e a Casai, né? A Casai. Rapaz, a Casai nós estamos com um problema muito sério. Tem umas situações que a gente está investigando ainda, né? De pessoas que pegam os cartões dos índios, utilizam, né? Que engana as pessoas lá. Então, tem uma situação muito complexa, muito complicada. E como ele se fecha entre eles, é meio que difícil furar esse bloqueio. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aí. O distrito, por exemplo, aqui, tem pessoas que mandam lá que nem função tem, pô, né? Então, são coisas... Né? Não tem função e manda? Tem. E os que deveriam mandar, que tem função, não fazem? Não estão, porque... Então, está tudo errado. Então, é desvio de função, é pessoa atuando sem nomeação, né? Que fica lá... São voluntários, então? Voluntário, entre aspas, né? Porque estão lá atrás de tirar o que está na saúde, de dinheiro, não tem nomeação, estão trabalhando. Né? Então, tem essas coisas que estão acontecendo e virou, de fato, um caos essa situação. E é por isso que o sistema institucional do país não funciona, porque as pessoas não têm essa questão da institucionalidade. Né? É muito informal, não tem um compromisso com a instituição e nem com quem está atendendo. Você me falou na vez anterior, você esteve aqui, que havia muita taxa de mortalidade por parte dos adultos também. Isso deu uma parada, pelo menos nisso? A questão da mortalidade em adultos, elas por têm... absoluta falta de atendimento, né? Elas têm continuado, né? Mas elas têm sido menor do que a mortalidade infantil. Então aumentou a mortalidade infantil? A mortalidade infantil aumentou em função... Que não deixa de ser uma preocupação também, né? Sim, eu acho que mais não grave, é só uma questão, é muito mais grave, porque quando você tem um filho, você quer que... o adulto naturalmente tem uma defesa. Já teve uma defesa maior, né? Já viveu uma vida, né? Então, né? Mas a criança não, então tem essa preocupação. Essa totalmente indefesa. Conversei aqui com o Sabá Martinelli, fazendo denúncias contra o pessoal da CESAI, não é isso? Esperamos que as providências sejam tomadas. E como a gente aqui, Sabá, não costuma crucificar ninguém, não temos poder para isso. E ninguém, né, oferecemos ao espaço aí às pessoas que direto ou indiretamente se sentirem ofendidas, atingidas, que é para apresentar então a versão. Acho que a democracia precisa e deve ser exercida em sua plenitude. Foi um prazer recebê-lo aqui. Parabéns pela coragem, né, de levantar sua voz em defesa dos povos indígenas. Na verdade, é uma coragem meio que obrigada, né? Porque a gente sofre muito as consequências de falar a verdade, né? Então, mas alguém precisa seja de falar, governo, né? de governo A ou B, as pessoas elas não têm muita preocupação com a situação do ser humano. Elas têm preocupação com como elas estão fazendo para continuar naquele mesmo sistema e no mesmo esquema. Essa é uma realidade. E eu espero que a gente tenha alternativa. E eu tenho certeza, Muniz, que a partir do que está acontecendo hoje no país, a gente sim vai ter alternativa e ter melhores pessoas para conduzir órgão, para conduzir a política, para conduzir o judiciário, para conduzir o parlamento, inclusive pessoas cidadão mesmo comum, que a gente vai ter essa condição de melhoras, que é o que nós esperamos e o que nós estamos trabalhando para isso. Então, boa noite. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Bill Souza, ele é do Morran e também da CADES, e também com o seu José Pinto. Nós vamos falar sobre uma feijoada beneficente que acontece neste domingo, a partir das 11 horas, lá na Sermurb. Em 2 minutos. Fique com a gente.